O jornal Brasil de Fato comemora 4 anos de existência em Minas Gerais. E como é para um jornal que se propõe a fazer uma mídia alternativa e popular sobreviver num cenário depois de um golpe? Conversamos sobre esse assunto com Joana Tavares, editora do jornal Brasil de Fato Minas. Muitas dificuldades, Joana? Temos muitas dificuldades, mas nesse contexto atual a gente percebe também que há uma demanda muito grande por uma informação diferente. Desde que a gente começou em 2013, o Brasil de Fato já tinha uma aceitação muito positiva. A gente distribui gratuitamente o jornal impresso, né, nas ruas toda sexta-feira, e muitas pessoas já tinham interesse em pegar o jornal. O que a gente nota com o acirramento do momento político, inclusive com o golpe que o Brasil está vivendo, é que há realmente uma demanda por uma informação diferente daquela veiculada pela mídia comercial. Hoje, como é que é o trabalho feito pelo Jornal Brasil de Fato? Como é que vocês pautam os assuntos? Como é que esse trabalho é constituído, é feito? Bom, nós temos um desafio muito grande, até voltando à pergunta inicial, que é dialogar com muitas pessoas diferentes, né? A gente espera que o jornal, o impresso, esse que é distribuído toda sexta-feira, dialogue com as pautas da cidade, que façam sentido para as pessoas, que elas se vejam no jornal, que elas tenham tanto as suas denúncias e as suas angústias refletidas, mas também consigam ver pessoas parecidas com elas, né? Então, isso é um assunto que uma forma que a gente tenta pautar o jornal, também positiva, porque a gente vê que a mídia comercial, muitas vezes, por exemplo, na questão dos negros e negras, né, para dar um exemplo, coloca sempre em papéis ou de criminosos, ou menores, ou estereotipados. Então, temos essa preocupação com que o público se veja refletido na diversidade que ele é, né? Então, sempre buscamos trazer essa diversidade do povo brasileiro em todos os assuntos. Esse é sempre um critério. O outro que é a forma que a gente busca os assuntos, essas denúncias que vêm dos movimentos populares, dos sindicatos, tentar traduzir as lutas e as manifestações em formas de matérias jornalísticas que consigam trazer o contexto, porque também, de novo, a gente vê que a mídia comercial muitas vezes noticia o fato, mas já com um ponto de vista preconceituoso e com um tratamento da notícia que leva a uma interpretação geralmente equivocada, né, da situação. Então, a gente busca sempre contextualizar, trazer onde que aquela demanda, aquela reivindicação, aquela luta está inserida, em qual contexto. Esse, então, é outro elemento que a gente busca ao definir as pautas, né? Os assuntos. E também a gente procura, quanto mais um momento tenso como esse em que estamos vivendo, trazer notícias positivas, de soluções, né? Porque a população, o povo, os movimentos têm propostas também. Então, essas propostas e as experiências positivas, a gente também tem esse cuidado de trazer isso como notícia, né? Como pauta, como assunto relevante que merece ser destacado. E já são 4 anos. Então, assim, a gente poderia dizer que o Jornal Brasil de Fato está se firmando, se consolidando a cada dia. Difícil dizer isso, né? Porque a gente tem muito orgulho, o Brasil de Fato, em Minas Gerais, está fazendo 4 anos agora, mas nacionalmente, no Brasil, ele começou em 2003, então está fazendo 14, né? E temos experiência do site, a página na internet, outros estados também têm jornais estaduais, então tem uma caminhadinha. Mas o que a gente percebe é que fazemos parte de uma história de comunicação alternativa, popular, que é de muita luta, né? Muitas pessoas antes de nós, e mesmo agora, seguem fazendo esse trabalho. E é curioso perceber como que a longevidade é sempre um desafio. Nos jornais, por exemplo, durante o regime que fizeram oposição ao regime militar no Brasil, e foram centenas de jornais, alguns muito famosos e mais longevos, como o Pasquim e outros, mas a imensa maioria não rompeu a marca de 3 anos, muitas vezes de 2 anos, alguns jornais saíram poucos números. Então, a gente vê que isso é um desafio, porque a sensação que dá, às vezes, é que não é feito para os movimentos organizados, para os trabalhadores, não nos é dada a chance de ter uma imprensa popular. Então, é difícil mesmo manter, né? Manter financeiramente,
manter com contato com o público, manter o alcance. Nós não temos os milhares, né, de incentivos, inclusive financeiros, que os grandes veículos comerciais têm. Então, toda semana é uma semana nova. Toda semana a gente tem que, parece que é fazer na unha de novo e construindo, sabendo que precisamos enfrentar essas dificuldades mesmo. Mas o jornal ele já está com uma certa musculatura. A gente já percebe que o jornal tem uma grande distribuição, está em pontos estratégicos. Isso é verdade. O jornal chega... Nós temos uma tiragem média por semana de 40 mil exemplares. O jornal impresso, né? E ele é distribuído em Belo Horizonte e na região metropolitana em vários pontos, tanto de rua, né, nos metrôs, nas praças de grande circulação, faculdades, como também em algumas entidades, movimentos, sindicatos que fica fixo. E, além disso, a gente chega em 40 cidades de Minas, o que é uma quantidade bem bacana, mas a gente espera chegar nos 853 municípios, né? A gente tem uma expectativa de conseguir realmente ser um jornal estadual. Esse é um grande desafio, expectativa do Brasil de Fato, que ele consiga tanto chegar nas mais cidades do que ele já chega hoje, como também trazer o conteúdo, né, dessas regiões, que elas também se vejam representadas no jornal.